Olá, bem-vindo ao canal. Aqui exploramos pontos sobre política e economia com uma visão libertária, apresentando uma análise crítica sobre esses temas, com foco no Bitcoin e no mercado cripto. E se você gosta desse conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal, né? Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Bitcoin em alerta. Touros x ursos na batalha pelo suporte dos 65 mil dólares. Fala, pessoal. Vamos direto ao ponto sobre o cenário do Bitcoin hoje, 4 de novembro de 2024. O BTC está operando perto de 68 mil dólares, mas com uma forte pressão de venda que pode levá-lo a testar o suporte em 65 mil dólares. Os touros estão tentando manter o preço, mas os ursos seguem na ofensiva, deixando o mercado em um clima de tensão. A moeda segue cotada hoje por volta dos 402 mil reais, e para quem busca detalhes de compra, R$ 1.000 equivalem a 0,0025 satoshis. Por que isso importa? O mercado cripto está claramente reagindo a mudanças políticas e macroeconômicas. E olha só a correlação. Com as chances de vitória de Trump caindo nas pesquisas antes das eleições, estamos vendo uma retirada de riscos por parte dos investidores. Isso reforça o quão conectada está a performance do BTC com os desdobramentos políticos. No cenário atual, uma vitória de Trump poderia impulsionar o BTC em mais de 10%, enquanto uma vitória de Harris implicaria uma queda de quase 10%, segundo estimativas de analistas do mercado. Ameaça de quebra na alta de longo prazo. Ainda há otimismo quanto à tendência de alta, mas um teste abaixo dos 65 mil dólares poderia colocar em risco o padrão de valorização que vem desde setembro. A Bitwise aponta que na semana passada, os criptoativos superaram o desempenho dos mercados tradicionais, como ações, puxados por um volume expressivo de novas entradas nos ETPs globais de cripto. Eleição americana e o futuro do Bitcoin. As probabilidades de Trump caíram para 57%, influenciadas principalmente pelos resultados iniciais em estados-chave como Pensilvânia e Michigan. Esse possível cenário de liderança democrata traz um impacto direto para o mercado cripto, que vê Trump como uma figura favorável. Isso sinaliza a importância dos eventos políticos externos e não apenas fatores econômicos tradicionais na formação de preço do BTC. Índice de sentimento e o medo e ganância. O sentimento do mercado cripto está estável em neutro, mas houve uma reversão na semana passada, com o índice de medo e ganância em ganância. Observamos uma queda nas liquidações longas de futuros de BTC e uma ligeira dispersão de desempenho entre criptoativos, indicando que as altcoins estão menos correlacionadas ao BTC. E o ranking do dia. Entre as criptos, destaque para XRP Doji e Sui, com alta de até 2%, enquanto Popcat, Rune e Ray foram as que mais perderam valor hoje. E para onde vamos? Vamos acompanhar essa batalha entre touros e ursos e o impacto das eleições dos Ezola sobre o preço do BTC. O cenário pode mudar drasticamente se o suporte dos 65 mil dólares for rompido. Deixe nos comentários o que você acha. É hora de comprar ou de esperar? Bitcoin, ou esses fluxos de fundos, sinalizam o próximo movimento do mercado? Agora vamos falar um pouco sobre os fluxos de fundos para o mercado de cripto e entender o que pode estar por trás da recente movimentação do Bitcoin. Na semana passada, vimos uma entrada líquida de 2,13 bilhões de dólares em ETPs globais de cripto, o maior nível desde maio de 2024. Esse é um sinal de interesse renovado em criptoativos, especialmente em ETFs de Bitcoin à vista do Zezua, que somaram mais de 2,2 bilhões de dólares em entradas líquidas. Antes de continuarmos, vamos esclarecer o que são os chamados ETPs. A sigla ETPs significa Exchange Traded Products, ou em português, Produtos Negociados em Bolsa. No contexto de criptoativos, ETPs globais de criptoativos referem-se a produtos de investimento negociados em bolsas de valores que rastreiam o desempenho de ativos digitais, como Bitcoin, Ethereum e outros criptoativos. Esses ETPs permitem que investidores acessem o mercado de criptoativos de maneira simplificada, sem precisar comprar e gerenciar os criptoativos diretamente. Em vez disso, ao investir em um ETP de criptoativos, os investidores compram um ativo financeiro que reflete o valor desses criptoativos no mercado. Existem alguns tipos específicos de ETPs para criptoativos, como ETFs, Exchange Traded Funds, fundos negociados em bolsa que mantêm uma cesta de criptoativos ou que rastreiam o desempenho de um único ativo digital. 2. ETNs, Exchange Traded Notes,
Notas negociadas em bolsa, que são instrumentos de dívida emitidos por uma instituição financeira, geralmente lastreados no desempenho de um ativo específico. 3. ETCs, Exchange Traded Commodities, produtos negociados em bolsa que rastreiam o preço de commodities e, em alguns casos, são utilizados também para rastrear ativos digitais, considerando o Bitcoin como uma commodity digital. Os ETPs globais de criptoativos são uma maneira regulamentada e institucionalizada de se expor ao mercado de cripto, especialmente popular entre investidores que preferem investir através de plataformas tradicionais de bolsa. Agora, vamos continuar a nossa análise. Enquanto o iShares Bitcoin Trust, eByte, teve um aumento expressivo de 2,2 bilhões de dólares em entradas, o Grayscale Bitcoin Trust, BTC, continuou registrando saídas, com menos 54 milhões de dólares na semana passada. Do outro lado do Atlântico, na Europa, os ETPs de Bitcoin também registraram pequenas saídas líquidas, indicando um equilíbrio entre compra e venda. E o que está acontecendo com o Ethereum? Para os fãs do Ethereum, os ETFs à vista do ZEO até registraram pequenas entradas, mas o desempenho global ainda ficou fraco, com uma saída líquida de 18,4 milhões de dólares. Isso mostra que, enquanto o Bitcoin atrai investidores, o Ethereum e outras altcoins estão enfrentando maior volatilidade. A influência das eleições e o papel das baleias. O cenário político no 0A está movimentando o mercado, e quanto mais acirrada a eleição, maior é o potencial de volatilidade para o Bitcoin. Além disso, observamos uma grande movimentação de baleias, com 29 mil BTC sendo transferidos para exchanges na última semana, o que pode pressionar ainda mais os preços para baixo. Os dados on-chain do Bitcoin também refletem essa cautela. O volume de venda líquida nas exchanges à vista ultrapassou 208 milhões de dólares, com uma distribuição significativa nos bastidores. E não podemos ignorar o papel do governo de Butão, que recentemente enviou 935 BTC para a Binance, aumentando ainda mais o nervosismo no mercado. Porque essas enormes entradas de capital nos ETFs de Bitcoin à vista ainda não elevaram o preço para novas máximas. O volume on-chain continua a ter um impacto maior no preço do que os fluxos de ETFs à vista, e as recentes vendas e movimentações de BTC parecem estar limitando o potencial de alta. Nos últimos 7 dias, as vendas de BTC nas exchanges somaram 3,9 bilhões de dólares, em comparação com mais de 2,1 bilhões de dólares em fluxos de ETFs. E agora, para onde vamos? O mercado está em alerta com os fluxos de grandes fundos e as movimentações de baleias. Será que esse fluxo de capital vai manter o Bitcoin sob pressão ou teremos um novo impulso de alta? Comente o que acha dessa batalha entre os grandes players e como isso pode impactar o futuro do mercado cripto. E para encerrarmos, vamos fazer nossa análise dos dados on-chain do Bitcoin. Se os dados on-chain recentes mostram algo, é que o mercado do Bitcoin anda travado, mesmo com registros de entrada em ETFs à vista nos Estados Unidos. O que isso indica para os libertários e entusiastas do mercado criptográfico? Vamos dissecar os números. Venda por detentores de curto prazo. Enquanto o BTC se aproxima de suas máximas históricas, muitos detentores de curto prazo estão vendendo para realizar lucro. Só na última semana vimos um volume de venda líquida de mais de 208 milhões de dólares em exchanges à vista. Esse movimento contribui para uma pressão de venda, afetando níveis de preço. Movimento das baleias. BTC nas exchanges. As baleias, aquelas entidades que detêm grandes quantidades de BTC, 1000 BTC ou mais, movimentaram cerca de 29 mil BTC para as exchanges na última semana. Maior valor desde julho. Traduzindo, o envio maciço de BTC para exchanges pode significar venda em massa, ou que pode impactar o preço do ativo. Impacto do governo do Butão. Recentemente, o governo do Butão, um dos maiores mineradores de BTC, sofreu alvoroço ao transferir 935 BTC para a Binance. Esse movimento inesperado gerou especulações de uma distribuição possível ainda maior, abalando o sentimento de mercado. Por que as altas entradas nos ETFs não levam o Bitcoin a novos picos? Um ponto interessante para análise é que, embora os ETFs de Bitcoin recebam altos volumes, os fluxos de capital on-chain ainda são muito superiores aos fluxos de ETFs. Nos últimos 7 dias, o volume de vendas nas exchanges somou 3,9 bilhões de dólares, enquanto os ETFs à vista receberam apenas 2,1 bilhões.
Isso mostra que, apesar da alta popularidade dos ETFs, o mercado on-chain ainda tem um peso significativo na formação de preço. Mercado de futuros e opções. Em termos de futuros e opções de BTC, o cenário é de ajuste. Nas últimas semanas, o interesse aberto em futuros aumentou, mas teve um ajuste específico, com muitas liquidações de posições longas. Ao mesmo tempo, as taxas de financiamento perpétuas ainda são positivas, sinalizando um sentimento otimista, mas a cautela também é visível, com muitos optando por opções de proteção. Macro, política monetária e Bitcoin. No cenário macro, o fraco crescimento do emprego nos Estados Unidos e a elevação dos juros dos títulos do Tesouro estão colocando o mercado em alerta. A recessão iminente, com taxas de hipoteca mais altas e condições financeiras mais restritivas, fortalece o argumento de muitos libertários sobre o Bitcoin como reserva de valor, uma proteção contra os riscos soberanos e econômicos que continuam a se agravar. Por que o Bitcoin é diferente? Com uma oferta limitada de apenas 21 milhões de BTC e sua independência de governos e grandes instituições financeiras, o Bitcoin é mais do que um ativo digital. Ele é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. Como moeda descentralizada e resistente à censura, o BTC se destaca como uma solução para aqueles que desejam controle total sobre suas finanças. Como o Bitcoin funciona? O Bitcoin funciona através de um sistema de contabilidade público chamado blockchain, onde todas as transações são verificadas de forma transparente. A segurança é garantida pela assinatura digital, que valida cada transação e torna impossível alterar ou fraudar o sistema. No Politicário TV, nossa análise foca não apenas nos números, mas nas implicações políticas e econômicas desses dados. Em tempos de incerteza econômica e política, o Bitcoin pode ser uma alternativa que muitos procuram, não apenas para proteger seu capital, mas para participar de um sistema financeiro descentralizado. Curtiu? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais análises libertárias sobre o mercado criptográfico. Obrigado por assistir ao Politicário TV. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar sua opinião e compartilhar com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!